antes da primeira sílaba, antes do primeiro raio de luz, antes de cada respiração que você deu. E então, o chamado. Um eco primordial que rompe o silêncio, uma voz que não apenas fala, mas cria. Ele moldou montanhas que tocam os céus, rios que esculpem a terra, e céus que dançam em tempestades e em auroras. Fomos lançados neste palco grandioso, um universo de escolhas, onde cada passo ressoa com destinos ocultos. A vida se revela não como um rio sereno, mas como um oceano, vasto com correntes ocultas e tempestades súbitas que testam a própria fibra da alma. Quantas vezes, perdidos na imensidão, nos agarramos àquilo que julgamos ser nosso? Nossas próprias forças, nossas próprias vontades. Mas o que acontece quando o que você julgava ser seu se desfaz como areia entre os dedos? Quando o controle, a segurança, o futuro que idealizamos se convertem em pó em fumaça que o vento leva, uma súbita fissura na rocha da sua existência, um relâmpago que rasga o véu da ilusão. E então a verdade, uma revelação inevitável, que tudo aquilo que construímos fora da fundação eterna é vaidade, uma quebra, um ponto de não, retorno, algo que não pode ser evitado, o fim de uma era, o início de outra, um grito silencioso ecoa, e a questão ressoa, brutal e sem rodeios. Para onde? Agora, nesta jornada implacável, o homem se vê diante de encruzilhadas que testam a alma até o seu limite. Onde reside a verdadeira força? No rugido estrondoso da autossuficiência ou no silêncio profundo da entrega? No labirinto interminável das próprias razões, quantas vezes a mente se perde, buscando saídas que simplesmente não existem? A luta é real, interna e invisível, travada em cada decisão, em cada desejo. O clamor por respostas ecoa no vazio, um som que a própria razão não consegue preencher. Você se pergunta em seu íntimo: como posso prosseguir quando o caminho parece obscurecido pela névoa da dúvida? Como posso discernir o certo do errado em um mundo que, a cada dia, mais e mais distorce a verdade? É a sabedoria humana, limitada e falha, que nos aprisiona em ciclos viciosos de erro e arrependimento. Ela nos promete uma liberdade que não pode entregar e nos acorrenta. Promete vitória, mas no fim nos conduz à derrota. A inquietude persiste, um fardo pesado sobre os ombros. Como se desvencilhar das amarras do próprio ego, da vaidade que nos cega? Como encontrar a bússola para a eternidade, para um propósito que transcenda a breve existência terrena? Nesta jornada implacável, o homem se vê diante de encruzilhadas que testam a alma até o seu limite. Onde reside a verdadeira força? No rugido estrondoso da autossuficiência ou no silêncio profundo da entrega? No labirinto interminável das próprias razões, quantas vezes a mente se perde, buscando saídas que simplesmente não existem? A luta é real, interna e invisível, travada em cada decisão, em cada desejo. O clamor por respostas ecoa no vazio, um som que a própria razão não consegue preencher. Você se pergunta, em seu íntimo: como posso prosseguir quando o caminho parece obscurecido pela névoa da dúvida? Como posso discernir o certo do errado em um mundo que, a cada dia, mais e mais distorce a verdade? É a sabedoria humana, limitada e falha, que nos aprisiona em ciclos viciosos de erro e arrependimento. Ela nos promete uma liberdade que não pode entregar e nos acorrenta. Promete vitória, mas no fim nos conduz à derrota. A inquietude persiste, um fardo pesado sobre os ombros. Como se desvencilhar das amarras do próprio ego, da vaidade que nos cega? Como encontrar a bússola para a eternidade, para um propósito que transcenda a breve existência terrena? A cada dia, a tensão aumenta. As perguntas se acumulam. O medo de errar paralisa, o peso da incerteza esmaga. E a alma, exausta, clama por algo além do que os olhos podem ver, além do que a mente pode compreender. Ela clama por uma resposta que venha de fora, de cima. Uma verdade que não seja construída, mas revelada. O coração humano, em sua dúvida e sofrimento, anseia por uma luz,
Mas as sombras da própria compreensão são densas. A alma vacila. Será que o esforço individual é suficiente para romper as cadeias da incerteza? Será que a dor é um fim, um castigo inevitável? Ou o prenúncio de algo muito maior, de uma verdade transformadora, neste abismo de incertezas, onde o desespero ameaça consumir cada fibra do ser? Uma voz surge. Não é o eco da razão humana, não é o murmúrio de filosofias vazias. É um chamado que transcende a lógica e o tempo, com uma autoridade que move montanhas e acalma oceanos. Não é um caminho que o homem constrói com suas próprias mãos, mas um caminho que lhe é revelado, um dom que aguarda ser recebido. Como um farol que subitamente irrompe em meio à mais violenta tempestade, a luz divina atravessa a escuridão, dissipando as trevas mais densas que aprisionavam a mente. A solução não vem do que esperamos, não de meros desejos ou vontades egoístas. Ela vem do que realmente precisamos, não de nós, mas dele. E então, o clímax. A verdade que se revela, a palavra que é vida, que é a própria essência do Criador, irrompe com poder avassalador. E nela, o convite mais poderoso, mais libertador e mais urgente de toda a existência. Confie no Senhor, com todo o teu coração. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. Guarde no coração os meus mandamentos, porque eles lhe darão muitos dias de vida e anos de prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Amarre-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Assim, você achará favor e boa reputação diante de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso trará saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Assim os seus celeiros se encherão com fartura e os seus lagares transbordarão de vinho novo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se aflija com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Como é feliz o homem que encontra a sabedoria, o homem que adquire discernimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Longa vida está em sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore de vida para aqueles que a abraçam. Quem a ela se apega, será feliz. Por sua sabedoria o Senhor fundou a terra. Por seu entendimento firmou os céus. Por seu conhecimento as profundezas se abriram e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, retenha a sensatez e o discernimento. Nunca os perca de vista. Eles serão vida para você e um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua confiança e guardará os seus pés de serem pegos. Não deixe de fazer o bem a quem o merece, estando em suas mãos a capacidade de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte amanhã que eu lhe darei, quando você já o tem consigo. Não planeje o mal contra o seu próximo, que mora ao seu lado confiante em você. Não brigue sem motivo com alguém, se ele não lhe fez nenhum mal. Não inveje o violento, nem adote nenhum dos seus caminhos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o seu amigo é o íntegro. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas a vergonha é a promoção dos tolos. Você acabou de ouvir a voz do Criador, uma voz que atravessa milênios para tocar sua alma neste exato momento. Isso não é uma teoria humana,
Não é uma filosofia passageira para o seu bem-estar temporário. É a própria verdade que molda o universo e que pode remodelar do mais profundo a sua vida. Provérbios 3 não fala de truques para o sucesso terreno. Ele fala da vida eterna, da santidade que nos separa, da honra que verdadeiramente agrada ao Messias, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Pense bem, você tem se apoiado em seu próprio entendimento? Quantas vezes a sua sabedoria o levou a becos sem saída, a desilusões profundas e a frustrações amargas? O Criador nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso significa render-se, não ao desespero, mas à soberania daquele que tudo sabe, que tudo vê, que tudo governa. Isso é o oposto do egoísmo humano. É o reconhecimento humilde e libertador de que Ele é o centro de tudo, e não você. Você tem honrado ao Senhor com os seus bens? Não apenas com o dízimo da sua renda, mas com a sua vida inteira, com o seu tempo, com os seus talentos, com as suas capacidades? O que você tem retido em suas mãos que deveria ser dedicado à glória dele? A verdadeira prosperidade, a que realmente importa para a eternidade, não está na mera abundância material. Ela reside na suficiência que vem de viver sob a bênção divina, onde o celeiro da sua alma está pleno da presença de Deus, e não apenas de bens passageiros. A riqueza que perdura é a espiritual. E a correção? Você tem recebido a disciplina do Senhor com o coração aberto com humildade, ou a tem desprezado, buscando justificativas vazias para o seu erro e para suas falhas? A correção de Deus não é para nos ferir ou nos humilhar. Ela é para nos santificar, para nos desviar do caminho largo da perdição e nos alinhar à vontade perfeita dele. É a prova irrefutável do amor de um pai que deseja o melhor para seus filhos. Receba a disciplina com mansidão e aprenda com ela. A sabedoria que aqui nos é apresentada não é meramente intelectual, um conjunto de conceitos frios. É um chamado à prudência que nos afasta do mal em suas múltiplas formas, à justiça que nos faz agir corretamente em todas as esferas da vida, à integridade que nos torna íntegros, sem duplicidade, diante de Deus e dos homens. Não é sobre você se sentir bem consigo mesmo por um instante. É sobre você ser o que o Messias o chamou para ser, um reflexo da sua luz. O mundo grita por autoajuda e por soluções rápidas, mas o céu clama por obediência sincera e inquestionável. O mundo busca aplausos vazios e reconhecimento momentâneo, mas o reino de Deus busca reverência genuína ao Criador de todas as coisas. Não inveje o violento, nem adote os caminhos tortuosos da iniquidade que o mundo oferece com tanto atrativo. O caminho da justiça pode parecer estreito, muitas vezes solitário, e repleto de desafios, mas é o único que conduz à verdadeira paz, à segurança e à vida abundante em Cristo. O que importa no final da sua jornada diante do Eterno, não é o que você acumulou na terra, mas como você se posicionou diante da verdade eterna, a salvação, a santidade, a honra verdadeira, os valores inabaláveis. Tudo isso se encontra e se consolida no relacionamento com o Senhor Jesus. Permaneça na palavra. Ela é o seu guia seguro neste mundo espiritual em constante batalha, a sua bússola inerrante em meio ao caos. Não se desvie dela por nada. Considere cada palavra de Provérbios 3 como uma semente plantada em solo fértil. A qualidade da colheita dependerá da profundidade da sua obediência. Quantos têm trocado a paz genuína por uma falsa tranquilidade, construída sobre as areias movediças da auto-engano? Quantos preferem a ilusão do controle à liberdade, que reside em confiar cegamente no Senhor? A verdadeira coragem não está em enfrentar o mundo com as próprias forças, mas em humilhar-se diante do Todo-Poderoso, reconhecendo que sem Ele nada somos e nada podemos. Ser forte à maneira bíblica é depender integralmente de Deus. Ser corajoso é temer a Ele acima de tudo e de todos, mesmo quando a maré da sociedade o empurra para longe da verdade. O medo de Deus não é o medo que paralisa, mas o temor
que liberta do medo dos homens, das circunstâncias e da própria morte. Você tem dado valor ao que realmente importa? O tempo, essa moeda preciosa, está sendo investido em busca de riquezas que se corroem ou na acumulação de tesouros eternos? A fama, o poder, o reconhecimento humano são efêmeros, como o orvalho da manhã. A verdadeira honra vem do alto, da aprovação de quem realmente importa, o seu Criador. Não se iluda com a promessa de uma vida melhor que o mundo oferece, desvinculada dos princípios divinos. Essa é uma miragem, um engodo. A única vida que realmente vale a pena ser vivida é aquela que está conectada ao Messias, que flui de sua graça e misericórdia. É uma vida de propósito, de renúncia ao ego, de serviço aos outros, de glorificação a Deus em cada ato. A exortação aqui não é para você se sentir um super-homem ou uma mulher maravilha. É para que você se torne um servo fiel, um discípulo que carrega a cruz e segue os passos do Mestre. É para que a imagem do Criador seja restaurada em você e que a sua vida seja um testemunho vivo da redenção que só Jesus pode oferecer. O mundo espiritual é o campo de batalha e a sua alma o prêmio. Qual bandeira você está levantando? A da sua própria vontade ou a do reino de Deus? A prudência da qual Provérbios fala não é astúcia mundana, mas a capacidade de discernir o certo do errado, de escolher o caminho da retidão, mesmo quando ele é impopular. É a sabedoria de evitar as armadilhas do pecado, de fugir das seduções que prometem prazer, mas entregam ruína. É saber que cada escolha, cada palavra, cada pensamento tem um peso no balanço eterno. Lembre-se, o verdadeiro inimigo não é a escassez material, mas a pobreza espiritual. Não é a fraqueza física, mas a fragilidade da fé. Não é a ausência de bens, mas a ausência de Deus no centro da sua vida. A motivação que vem da Bíblia não infla o seu ego. Ela o esvazia para que o Criador possa preenchê-lo com seu espírito, sua força e sua verdade. Ela o conduz a uma redenção completa, que se estende muito além do seu último suspiro. A sabedoria que Provérbios 3 nos revela é a própria essência da vida. Não é um convite à religião vazia, à performance sem coração, mas a um relacionamento transformador e profundo com o Altíssimo. Confie no Senhor. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Tema-o e afaste-se do mal. Essa é a chave para uma vida que transcende o tempo, que encontra propósito inabalável em meio ao caos e que, mesmo diante da morte, vislumbra a vitória eterna com o Messias. O caminho da sabedoria é o caminho do Criador. Siga-o, e sua alma encontrará repouso e glória. Que a honra seja sempre dele, para sempre.